Muito bem, nós vamos dar continuidade para a segunda apresentação hoje. E a Bianca vai fazer uma apresentação de um editorial, tentando, de alguma forma, posicionar a importância dos familiares ou de alguém responsável pelos doentes graves dentro da UTI e que são frequentemente abordados no processo de limitação de suporte avançado de vida. E se nós estamos fazendo isso de uma forma correta ou não. Então, tem uma conceitualização proposta nesse editorial que a Bianca vai apresentar. E nós vamos ter uma participação especial para poder fazer o comentário da doutora Raquel. Raquel, você já está aí, Raquel? Tudo bem? Boa noite a todos. Sim, doutor Álvaro, obrigado pelo convite, um prazer poder estar aqui. Imagina, nós atrasamos um pouco a tua entrada. Sem problema. Mas nós temos na sala hoje aí praticamente todos os nossos residentes, tem muita gente nova, tem 12 residentes, 13 residentes novos que não te conhecem ainda, infelizmente. E a Raquel é a psicóloga de UTI mais importante que o Brasil teve, que o Brasil tem, e enquanto ela estiver aí entre a gente trabalhando, que o Brasil terá certamente. A Raquel Obrigada. tem uma participação importante, nós trabalhamos juntos há mais de 25 anos, né, Raquel? Acho que não precisamos de especificar isso, mas já há muito tempo começamos a trabalhar junto no Hospital das Nações, e a Raquel nos ensinou muito a valorizar a pessoa humana dentro da UTI, a valorizar os relacionamentos com familiares. Muito das rotinas que a gente tem hoje dentro do CEPET, nas UTIs do CEPET, e nas diversas considerações que a gente faz, que transcendem a doença clínica do doente, que envolvem fundamentalmente controle de dor, sedação, as avaliações humanas, e principalmente a presença da família, né, nos momentos de visita, os diversos conflitos. A Raquel nos ensinou muito. Então, aqueles que não a conhecem, a Raquel é importante. A Raquel sempre lutou muito para aumentar o tempo de presença de familiar dentro da UTI. A Raquel liderou o processo de implantação lá na UTI do Marcelino, da presença dos familiares 24 horas por dia dentro da UTI. Isso foi bloqueado um pouco pelo Covid, mas a gente precisa de reaprender isso outra vez, né, Raquel? Sim. Então, sempre que vocês tiverem alguma consideração, alguma dúvida de como abordar familiar, a Raquel é a nossa referência e a referência brasileira. A Raquel presidiu durante muito tempo o Comitê de Psicologia da MIB. Enfim, Raquel, obrigado por ter vindo. E vamos ouvir o que a Bianca tem para apresentar e depois a gente faz algumas considerações, principalmente com você. Tá bom? Bianca, estamos com você. Ótimo. Então, boa noite, meu nome é Bianca e eu vou apresentar um artigo um pouco diferente do tema de antes, né? Que é um artigo que fala sobre reconceitualizando como apoiar os substitutos na tomada de decisão médica em doentes graves. Esse artigo, igual o doutor Álvaro já falou, foi um editorial, né, que foi publicado no JAMA em maio desse ano. Ele começa falando sobre essa tomada de decisão na UTI, né? E que realizar essa escolha sobre tratamentos para uma pessoa hospitalizada, ela é extremamente difícil para os membros da família que são aí escolhidos como esses substitutos, né? Ele fala alguns estudos que falam que até 1/3 desses substitutos vão apresentar traumas psicológicos tardios relacionados a essa decisão, principalmente de sentimento de culpa, né?
E que além do sofrimento que pode ter para esse substituto, a gente tem que pensar que o paciente também pode sofrer com as consequências de uma decisão, caso ela não esteja de acordo com os valores e preferências aí do paciente. Ele fala do nosso método atual, né, de tomada de decisão, que basicamente é composto de você fornecer o máximo de informação médica clara e específica, né, para esses familiares, e assumir que esse familiar ele vai escutar essas informações e de modo intuitivo ele vai decidir, vai ter uma boa escolha em relação a isso, né? Mas que esse método, ele é falho, né? E múltiplas vezes se mostrou falho, principalmente em influenciar na linha de tratamento ali do paciente, e também se mostra falho em diminuir o sofrimento desse substituto. E esse método é falho principalmente porque ele não leva em consideração os aspectos emocionais e psicológicos relacionados nessa tomada de decisão. Porque a informação que a gente dá, ela é necessária, mas ela não é suficiente para a maioria desses procuradores, né, desses substitutos. Então, ele continua falando que esse modelo tradicional, que é baseado em fornecer informações sobre o quadro clínico, prognóstico e alternativa, e então analisar junto ali com o substituto qual que é a opção mais consistente com os valores e preferências do paciente, ele assume que os indivíduos tomam decisões puramente racionais. Então, você vai dar um monte de informação, essa pessoa vai processar tudo isso de forma unicamente racional e vai tomar uma decisão bem informada. E não é isso que acontece, né? Ele fala de alguns estudos que mostram que essas intervenções focadas em fornecer informações médicas precisas, elas não reduzem a ocorrência de sofrimento por parte desse procurador, desse substituto, né? Não diminui a ocorrência de depressão, de ansiedade, de estresse pós-traumático, né? E nem altera a percepção da qualidade do cuidado. E não altera e não muda isso, porque tem vários outros fatores que influenciam a tomada de decisão das pessoas, né? Ele cita alguns que eles consideram os mais importantes, que seria as emoções negativas intensas, né? Então, esse familiar que está sofrendo e se vê com essas emoções, né? Você vê que quando ele está nesse estado de emoção negativa, com essas emoções negativas, isso diminui a capacidade que a pessoa tem de organizar essas informações na memória de trabalho, né? Então, de separar sistematicamente, analisar sistematicamente essas opções e até mesmo de processar os argumentos lógicos que você está falando para ela, né? O que acontece é que você tem uma interrupção de uma conexão que seria saudável entre a emoção e a cognição na tomada das decisões. Outra coisa que a gente vê que pode acontecer e que não é bom, né, é que muitas vezes esse substituto ele faz uma projeção das suas próprias crenças e valores, né? Então você vê que muitas vezes as decisões estão refletindo mais a preferência desse substituto do que a do próprio paciente, né? E também a gente tem que ver que muitas vezes essa pessoa está num conflito interno, em que ela não quer desrespeitar esse desejo do familiar, mas ela não quer ser responsável pela morte dessa pessoa, né? Então, você não valorizar essa complexidade psicológica que está envolvida em tudo isso, vai levar a escolhas que não são centradas no paciente, não são centradas no que aquela pessoa que não pode tomar essa decisão iria querer. Então, ele faz algumas sugestões, né, para esse suporte mais individualizado, né? Então, ele vai falar de algumas abordagens diferentes, né, que podem melhorar esse suporte oferecido para esses substitutos, né? E ele sempre lembra que esse tipo de abordagem, ela vem para somar, né? Então, para complementar a abordagem atual, né, que de reunião familiar, de você manter uma comunicação clara sobre o prognóstico, sobre os valores desse paciente e sobre opções de tratamento, incluindo a abordagem sobre cuidados paliativos. Você fala que a primeira coisa ali mais importante é o médico mudar o mindset, né? Então, é você entender que muitas vezes que a informação médica ela é necessária, né? Você precisa fornecer ela, mas que ela não é o suficiente para a maioria dos substitutos,
Vão ter pessoas que vão conseguir manter essa parte racional e entender, né, pegar a informação que você está dando e transformar isso numa decisão, vai, né? Mas isso vai ser uma minoria das pessoas, né? Muitas pessoas vão precisar de um suporte emocional e de um suporte psicológico para que isso aconteça de forma menos agressiva, né? E que cada substituto, ele vai precisar de um suporte diferente, né? E que o primeiro passo para que você consiga ter uma melhor tomada de decisão é você identificar e valorizar isso, né? É você não diminuir o que o paciente, o que esse substituto está sentindo. Fala que uma coisa importante também é que você, ao sentir que esse substituto ele está emocionalmente sobrecarregado, que não adianta você ficar seguindo nesse caminho de exigir uma tomada de decisão, né? Mas o que você tem que fazer é dar uma pausa nisso e focar em modos de melhorar esse desconforto. Fala que o que você tem que focar nesse momento, então, é tirar esse substituto desse hot state e colocar ele nesse cooler state. Esse hot state seria o paciente quando ele está dominado pelas emoções negativas e não tá conseguindo deixar o racional dele funcionar, né? Então, não adianta você ficar buscando uma coisa enquanto a pessoa está nesse hot state, né? Você tem que tentar melhorar o que essa pessoa está sentindo, né? Tentar deixar ela mais segura, né? Então, e como que você vai fazer isso? Criando uma relação de confiança, de colaboração entre o médico e essa pessoa, né? Deixar esse substituto ver que ele tem um espaço seguro para que ele possa compartilhar suas emoções, você expressar empatia, você valorizar os sentimentos e a experiência dessa pessoa, né? E junto com isso é que entra a abordagem multiprofissional, né, dentro de uma UTI, que é tão importante que a gente sempre comenta. E ele também fala de um outro problema, que é quando esse substituto, ele fica colocando o próprio desejo acima das vontades do paciente, né? Então, é você identificar esses fatores psicológicos e emocionais que possam estar levando a decisões não focadas no desejo do paciente, né? E tentar diminuir o peso desses fatores na tomada de decisão, sempre voltando no que é mais importante, que é o que aquela pessoa iria querer, no que aquela pessoa que está doente não pode tomar essa decisão, que ela iria querer, né? E sempre lembrar esse substituto que as decisões que reflitam o desejo e a crença dos pacientes, eles são sim expressões de respeito e de amor por aquela pessoa que não pode tomar essa decisão. Ele termina, então, falando o artigo que todos nós devemos buscar habilidades de suporte emocional e psicológico, né, para diminuir o peso dessa tomada de decisão, para favorecer decisões focadas no desejo do paciente, daquela pessoa que não está conseguindo tomar essa decisão, e é nele que a gente tem que focar. E é isso. É bem curtinho, doutor. Muito bom, Bianca. Ele é um artigo, um editorial relativamente curto, mas ele não é fácil de ser entendido, né? Principalmente para quem está começando a sua atividade em medicina intensiva. E acho que você trouxe a essência do editorial e parabéns. Tudo bem, acho que antes de chamar a Raquel, queria dar um pouco desse contexto para vocês, de que fazer limitação de suporte de vida em pacientes ambulatoriais, pacientes com câncer, em pacientes com doença neurológica grave, em que eventualmente os pacientes podem tomar uma decisão bem conhecida daquilo que eles esperam de intervenções terapêuticas em fase final de vida, é muito diferente da maior parte dos casos que vocês atendem dentro da unidade de terapia intensiva, que, de um modo geral, são doentes que não estavam numa fase final de vida, que internam por uma doença aguda, e que essa doença aguda acaba sendo
definida a sua intratabilidade, a nossa incapacidade de poder reverter a cura dessa doença nos primeiros dias. E a gente perde a capacidade de poder tomar essa decisão junto com o paciente em si. E, frequentemente, temos que chamar um familiar ou um substituto que possa tomar uma decisão por aquela pessoa que não teve essa possibilidade de poder tomar essa decisão para si, muitas vezes doenças agudas que não fazem nem com que a pessoa possa discutir isso em casa, né? Muito frequentemente é uma situação desconhecida, então a gente tem que tomar essa decisão muito frequentemente com outras pessoas. Então é esse dilema que o artigo traz. E o que me chamou muito a atenção na hora de começar a ler, de que eu queria enfatizar antes da Raquel falar, é essa frase, né, que principalmente para quem está começando, informação daquilo que está acontecendo com o doente, ela é necessária, ela é imprescindível, mas ela não é suficiente. Né? E, de um modo geral, o que o médico acha de que ele está dando todas as informações necessárias, e isso é fácil para o outro tomar a decisão daquele que está internado, de fazer uma decisão de limitação de suporte avançado de vida, mas não é preciso entender, entrar no outro, saber exatamente em que canal ele está, como é que ele está emocionalmente, se ele está realmente seguro da decisão que está fazendo. Então, acho que essa diferença ela é importante de trazer para a gente quando a gente fala em limitação, de que a gente aprende, obviamente, com a limitação dos doentes de suporte avançado, dos doentes ambulatorial, mas tomar decisão de limitação de suporte avançado de vida dentro da UTI, com um doente com uma doença aguda e com um familiar que de repente tem aquele problema, para poder decidir, não é fácil. Muito bem, Raquel, queria ver os teus comentários, as tuas considerações. Onde é que a gente erra mais e como é que a gente faz para acertar mais? Nós não estamos te ouvindo, acho que tem que abrir o teu som. Obrigada. Primeiramente, parabéns para a apresentação da Bianca. Ela foi super objetiva e focada no artigo, gostei demais, no editorial. Vamos lá. Primeiro, né, o médico precisa entender o papel que ele ocupa dentro da UTI. Ele é o sujeito suposto saber dentro da psicologia. É um médico que tem o poder e a autoridade de poder falar sobre o quadro clínico do paciente. E para isso ele tem que estar preparado. Ele tem que ter as informações e comunicar, né, a informação nada mais é do que um conjunto de dados, comunicar esses dados com empatia. E essa editorial, ele tem uma provocação aí, que além da condição sine qua non médico, vocês ainda é um convite para desenvolver habilidades intra e interpessoal. Vocês com vocês mesmos, né? Porque muitas vezes o profissional médico ele se identifica com a família, com o paciente, nós temos pacientes jovens, né? E dá uma notícia de finitude, e isso é muito complexo, né? Até para quem está dando a notícia, mas é um convite esse editorial para que vocês possam se preparar também para exercer a empatia, né? Mas voltar para o lugar de uma resiliência, poder comunicar aquilo que precisa e ainda serem compreendidos, né? Naquilo que está sendo expresso. É o convite ainda para entender em que lugar que está o familiar, se ele está apostando na decisão, naquilo que ele acredita, ou é no paciente, que, né, ter essa sensibilidade, se essa informação de investir ou não investir é do paciente ou é do próprio familiar. E ainda retirar desse familiar ou, né, essa responsabilidade de tomar uma decisão. E ainda assim o médico precisa voltar bem para casa, de que fez um bom trabalho, sem a culpa, né, carregando o peso de uma responsabilidade que não é dele, na verdade. Né? Poder passar a responsabilidade do outro, né, com a sensação para o outro
né, com a sensação de dever cumprido, ou seja, como não gerar burnout, lidando no dia a dia, como tem sido a nossa realidade nos últimos quase 2 anos. É muito interessante, né? Como é que a gente faz isso? Vocês devem estar perguntando. Tá bom, Raquel, eu sei o quadro do paciente, como é que a gente passa para o outro? A informação, mostrando empatia, tendo consistência na fala, tendo um tom de voz afetuoso. Nós temos 30 pacientes, tem 3 residentes, tem um médico, 2 médicos, e ainda ter tempo de criar e construir tudo isso se nós apagamos incêndio o dia todo. Pois é, esse é o pulo do gato, né? E só que vocês, muito jovens, vocês têm a capacidade de perceber e de se conectar muito facilmente com tudo. É esse o apelo, né? Perceber, nós sabemos a linguagem não verbal, nós conseguimos perceber se está havendo ou não compreensão do nosso interlocutor. E é nesse momento que a gente percebe se ele está entendendo ou não está entendendo aquilo que está acontecendo. Então, aí nós devemos intervir e abrirmos, né? Eu percebo que a minha comunicação não está sendo adequada. E aí nós podemos trabalhar com aquilo que a gente percebe. É muito melhor do que nós fingirmos que não estamos vendo e que ele não está entendendo. Mas fazer inteiro. É como uma comunicação de alça fechada. Iniciamos a comunicação e fechando com a comunicação, aonde o substituto ou o paciente consiga expressar exatamente aquilo que está sentindo. E até em alguns momentos nós deveríamos dizer que nós não sabemos o que fazer. Não sei o que dizer. Eu preciso pensar também, então nós vamos interromper a decisão hoje aqui. Vamos pensar numa estratégia e vocês também conversam na casa de vocês. Pode brincar um pouco, doutor Álvaro? Não? Tá, então é assim. Você pode tudo. Tá, é mais ou menos assim. Quando o nosso familiar é do gênero masculino, é muito mais fácil a comunicação com esse substituto. Porque o gênero masculino ele é mais pragmático, mais racional, mais cognitivo. Né? As mulheres têm uma tendência a dramatizar e é muito mais difícil a comunicação com o gênero feminino. Tá? Muitas vezes me chamam de machista, mas não sou, a minha geração até que era, né? Mas né, quer dizer, as tratativas para o gênero masculino, os substitutos, elas são muito mais leves, elas são muito mais fáceis, porque a cognição predomina, né? A racionalidade predomina. E o gênero feminino, então, precisa de muito mais tato, muito mais sensibilidade, né? Pela forma que é interpretado todas as informações, né? A rede de conexão mental. Essa é uma brincadeira, não tem nada a ver com estudo, mas é fruto de uma experiência de muitos anos que isso se dá. Mas eu posso ir longe, mas eu acho que a gente tem que conversar um pouquinho, fica mais interessante. Não, sem dúvida. Me conta um pouquinho da importância de fazer uma reunião familiar e de alguma forma, organizar formalmente um momento em que essa decisão, de alguma forma, ela se torna oficializada. Isso é importante. Uma ênfase de não fazer com que essas discussões sejam feitas no corredor, né? Não sejam feitas sem uma atenção especial por parte da equipe médica e da equipe multiprofissional que está atendendo esse doente, porque, embora às vezes sejam corriqueiros para nós, as tomadas de decisão, de limitação, de suporte de vida, ela nunca é comum, ela é, a maior parte das vezes, é a única vez que aquela família vai tomar aquela decisão. Então, o cuidado de tornar aquele momento único, né, para a família. É importantíssimo. Isso que o senhor coloca é muito interessante. Se nós quisermos criar uns vínculos, vínculo é sinônimo de confiança. É onde eu estabeleço a confiança. A primeira coisa que eu preciso fazer é mostrar para a família que eu me importo. Eu, profissional, me importo com a família e como eles estão se sentindo e como eles pensam. E isso
nós podemos demonstrar isso quando nós chamamos a família, as pessoas que nós chamamos os representantes, né, os substitutos, enfim, para essa reunião, onde nós nos colocamos à disposição. Como é que ocorre normalmente? O médico faz um briefing desde a chegada do paciente até o momento atual, atualiza a família. E aí abre para a família se posicionar, né, sobre o que ela entende, o que ela pensa. A gente tira as dúvidas que porventura venham a acontecer, e aí se estreita os laços. E é nesse momento, nessa primeira ou na segunda reunião, que se começa a falar em cuidados paliativos. Na atualidade, muitas vezes, né, com a questão do Covid, o quadro piora, nós temos que fazer a reunião de manhã, à tarde o quadro mudou e temos que comunicar, né, situações assim de muito sofrimento, tanto para a equipe quanto para a família. E só que são oportunidades únicas que nós temos, né, que o profissional médico tem de estabelecer, né, essa circunstância aonde as coisas, as situações, elas ficam todas claras, estabelecidas no contato com essa família. E aí a gente passa a gerar, então, a possibilidade das tratativas, levando em consideração tudo que a família pensa. Um outro ponto importante que nós não podemos deixar de validar é que nós precisamos, nessas reuniões, identificar o representante familiar. Quem é a pessoa que melhor se comunica, que melhor interage entre os membros da família. E aí nós pedimos que a família eleja alguém que eles consideram que seja alguém que se comunica muito bem, e nós passamos a conversar com esse substituto, com esse representante familiar, o que facilita muito a comunicação da equipe. E ele que propaga as informações daí. Tá. Muito bem. Eu queria ouvir um pouco os residentes, alguma consideração, alguma pergunta para a Raquel. Olá, doutor. Oi. Murilo, tudo bem? Oi, Murilo. Boa. Boa noite, Bem. boa noite a todos. Boa noite, Raquel. Gostei muito querido. Da sua fala. Você fala pausadamente, é muito bom ouvir você. E acho que é um tema assim que é muito importante para a gente às vezes acaba não dando a importância necessária. E é muito difícil passar por telefone, entender um pouco a reação dos familiares. Para isso, a gente cria uma barreira muito grande, porque não adianta também só você jogar todas as informações. A gente já falou que isso não é suficiente, mas além de dar as informações, você vê como que a pessoa vai receber essa informação, né? Isso aí foi comentado assim como é importante. E um caso bem interessante que a gente teve uns tempos atrás, de uma irmã de um paciente que era muito, muito apegada, falava para fazer tudo, que era para investir, que era para fazer o que fosse necessário. E ele teve um treinamento prolongado, começou a piorar bastante, e ela nunca dava, assim, abertura para a gente comentar, ó, talvez a gente não fazer tudo seja melhor. E ela era sempre batia nessa tecla, não, faça tudo, faça tudo. Até que um dia que o paciente piorou muito, eu comentei exatamente assim, falei, como que ele se sentiria, será que ele ia gostar de estar nessa situação? E ela teve uma reação muito forte, ela falou assim, doutor, você está falando as palavras do meu irmão. Ela falou assim, bem, um tom forte. E eu pensei que ela estava dizendo que eu estava falando por ele. Ela falou, eu até fiquei assustado. Ela falou, não, eu acho que realmente, eu acho que ele não ia gostar de estar assim, ele não ia gostar de ficar muito tempo entubado. E eu achei que na verdade ela tinha sido uma reação ruim, mas ela falou, não, realmente ele não ia querer estar assim, ele ia querer descansar e não passar por essa situação. Então, foi assim, uma situação que me marcou bastante. Na verdade, é uma surpresa a reação do outro. É o único controle que nós não temos, é esse. É o que vem do outro. O controle que nós temos é o que sai de nós. Então, não importa a reação da família, né? A gente tem que buscar centrar um equilíbrio
para poder lidar com aquilo que vem. E outra coisa interessante na tua condução, que você acabou de colocar, é que você não interpretou, você perguntou. Nós erramos quando interpretamos, não tem como saber. Então, isso é bom ou é ruim? Que eu acabei de falar, a senhora me explica. Né? Então, quando eu pergunto, eu dou a chance do outro esclarecer. Porque nós criamos rotas neurais, se eu tenho uma tendência negativa, que vai buscar lá outra coisa que vai somar com aquilo que eu já tenho de negativo. Então, quando eu abro para o outro explicar, mas isso que eu estou falando significa o quê para a senhora? Quer dizer, nesse momento você amplia e você traz para perto. E você entende o outro. O que a família quer é ser entendida. Nem sempre ela vai ser atendida, mas entendida sempre. E aí, né, vocês vão realizar o trabalho com muita, muita competência, sem falar que a bagagem, quando vão para casa, é de muita satisfação, de poder realizar a condição sine qua non, ser médico, mais a competência interpessoal nas relações. Isso é sensacional. É assim, é o amor da minha vida, a minha profissão, mais ou menos isso. É uma delícia essa tua frase. Tudo que eles quiserem, a gente pode fazer, mas a gente não tem o direito de não entendê-los. Eles precisam de ser compreendidos sempre. Muito bonito. Mais alguma pergunta? Quero continuar ouvindo vocês. Essa entrada do Murilo foi ótima. Excelente. Senão eu vou chamar vocês. Ana Carolina, faz tempo que eu não te ouço. A Ana fez transplante muito tempo e agora está na terapia intensiva e certamente tem uma experiência com família, com gente nessa situação de final de vida. Ana, está aí, Ana? Não está. Então vamos ver. Carolina Herculano, tudo bem? Álvaro, acho que o Vinícius levantou a mão. Oi, Vinícius, tudo bem? Desculpa. Bom, doutor, boa noite. Claro, abre o teu microfone aí e me intervém, não tem problema. Não, eu estava refletindo um pouco aqui sobre a fala da Raquel, assim, a princípio a gente vive algumas experiências assim que acabam marcando bastante, assim, mas muitas vezes a gente acaba principalmente centrando todas as nossas ações com a família e esquece muitas vezes que na UTI a equipe assistente também tem um papel muito importante, e esse gerenciamento de conflitos com a equipe assistente do paciente às vezes acaba sendo mais difícil para a gente, digamos, de certa forma, paliar e limitar o suporte dos pacientes para essa equipe assistente do que propriamente para os familiares, né? Às vezes os familiares já pude experienciar algumas situações em que os familiares solicitaram à equipe assistente que parasse de intervir, né? Quase como se fosse uma situação contrária, assim. E isso, de certa forma, a gente vê alguns buracos, né, mais fundos até do que propriamente o serviço em si, mas que vem desde a formação do profissional e a dificuldade dos próprios profissionais de saúde trabalharem com o processo da morte e do luto, né? Então, é difícil quando a mesma equipe assistente é a equipe que está prestando atendimento para esse doente, acaba sendo a mesma equipe responsável por paliar esse doente. É quase como se fosse uma situação de um conflito de interesse, onde parece que, às vezes, por mais que a gente entenda, a gente sempre tendo, obviamente, isso em serviços onde isso é disponível, mas, às vezes, uma equipe de cuidados paliativos ou uma equipe assistencial responsável por rastrear esses doentes, muitas vezes eles conseguem até ver e intervir nesse processo de uma maneira mais precoce, tirando um pouco essa dualidade entre a equipe de assistência que fica com o paciente à beira-leito, que investe, que vai até o limite, ou que muitas vezes acaba assumindo aí posturas mais heróicas, né, do que propriamente, inclusive às vezes incorrendo em tratamentos fúteis por uma questão de vínculo que é inerente ao processo terapêutico, mas que isso posteriormente também acaba se mostrando até mais danoso, enfim, com o paciente, com as famílias, né? Tá.
realmente é antagônico, né? Eu tenho que salvar e eu tenho que privar. Mas é uma decisão, os rounds de informação, né? Eles facilitam isso. É muito interessante e importante que o técnico de enfermagem esteja presente, não só os médicos, mas o enfermeiro, o físio, o psico, mas os técnicos de enfermagem. Então, as decisões, as grandes decisões são tomadas nos rounds. E é nesse momento que também a psicologia ou assistente social acaba passando as informações sobre as famílias, e todo mundo fica na mesma página. E cuidar, né, e o privar o paciente fora de possibilidades terapêuticas curativas faz parte da mesma moeda, é só um outro lado. Se nós entendermos que as duas coisas são possíveis, são difíceis, sim, são complexas, mas eu gosto de entender que não tem almoço grátis, não tem nada fácil, e é esse desafio, é isso que motiva, é isso que aciona nossos indicadores internos de poder buscar, e nesses momentos nós nos superamos. Então, incluir a equipe nas decisões é necessário. Uma vez conversado, aconteceu uma experiência, por exemplo, do Marcelino, foi conversado com a família, numa reunião familiar, nós convidamos a técnica que estava cuidando do paciente tal, e ela participou, e a família decidiu que iria extubar o paciente pelo tempo, né, que era dentro dos cuidados paliativos, pelo tempo de sofrimento e etc. A família decidiu, o médico colocou que existia essa possibilidade, quais seriam as condutas, e a família poderia permanecer com ele, com o paciente, e assim por diante. Foi decidido, né, nós chamamos a equipe, né, que vinha investindo até então no paciente, e que a família havia autorizado estubar, e que eles iriam perceber, talvez, o sofrimento do paciente, né, após a estubação. E os técnicos, os 3, 4 que nós chamamos, entenderam, compreenderam, nós valorizamos o entendimento deles para eles. O que foi o médico fez na época, ele trouxe a informação e a importância da equipe compreender aquela conduta. E aí, né, tudo aconteceu e o paciente ainda ficou mais 24 horas sem a ventilação e depois foi a óbito. Nós não temos como prever qual seria a reação, mas nós temos aquilo que a gente consegue prever, como é incluir, né, a equipe na informação. Isso a gente pode fazer e minimiza o estresse, porque o profissional médico ele passa a não ser julgado, porque ele não tomou aquela decisão sozinho. Ele tomou em conjunto com a família e em conjunto com todos os profissionais. Mas às vezes as informações elas são fragmentadas e isso traz um estresse muito grande na tomada de decisão. Além de tomar a decisão de fazer o próprio papel, o médico ainda é criticado. Isso acontece. Mas para evitar isso, a equipe tem que ser incluída. E a equipe respeita a decisão do médico. Eu acho que isso é uma das coisas que mais tem valor a partir daí. Muito bom. Aí mais uma valorização de que a gente não toma as decisões sozinhos e a gente precisa de compartilhar essa decisão junto com todos os outros membros da equipe para que o barco possa estar no rumo, com todo mundo remando na mesma direção, todo mundo sabendo o que está fazendo, embora essa decisão seja fundamentalmente do médico e do familiar, todo o restante da equipe que está atendendo, ela precisa de saber as razões do porquê essas limitações estão acontecendo, para que as coisas possam funcionar da forma mais sem conflito possível. Muito bem, a Ana e a Carol estão me avisando aqui que não conseguem falar, mas elas estão nos escutando. Elas estão aí presentes, mas não conseguiram o som do microfone. Que pena. Muito bem, Fernanda, quer fazer algum comentário? Fernanda, tudo bem? Boa noite. Oi, doutor, boa noite. Oi, Raquel, tudo bem? Oi, querida, tudo bom? Tudo ótimo. Então, tá bom. Bem, eu, mais uma vez, assim, agradeço a oportunidade de escutar a Raquel. Eu conheço a Raquel desde que
eu entrei na residência, que comecei, na verdade, primeiro como plantonista, né, com o doutor Álvaro e a doutora Mirella. E o que eu tenho para dizer é que ao longo de todos esses anos eu sempre aprendi muito com você, Raquel, sempre as reuniões, as oportunidades, os cursos, as aulas, os encontros, as palestras, enfim. Você faz um trabalho maravilhoso e sempre traz coisas muito boas para nós, assim. E o que é muito importante, assim, essa presença da equipe da psicologia, né, junto com a gente trabalha em equipe multi, né, incluir todas as pessoas, mas o quanto a equipe de psicologia faz diferença, né, para os pacientes, para as famílias e para a gente, né, faz muita diferença para a gente também. Então, acho que é isso. Obrigada por tudo. Obrigada, Fernanda, obrigada. Na verdade, só complementando a tua fala, às vezes o médico se torna a segunda vítima, né? Esse conceito de segunda vítima é para incluir que há sofrimento psíquico, sim, no exercício da atividade, né? Não podemos ignorar, né? Por mais que tenha convicção, conhecimento, técnica, arrojo para poder exercer a atividade, nós temos como ser humano as mesmas questões, né? Se eu dei o meu melhor, como eu estou conduzindo, por que eu não percebi aquilo que eu poderia ter feito? E esses questionamentos, né, eles precisam ser respondidos pelo próprio profissional, aonde, né, ele é a própria referência de como ele conduz a atividade. Esse é o ponto máximo que eu acho que a gente pode falar em maturidade. Que quando vocês saem do plantão, vocês sabem que deram o melhor de vocês, mesmo num bad day, né? Mesmo num dia ruim. Acho que isso a gente tem que trazer na bagagem. É uma ótima mensagem que traz 2 pontos. Primeiro, essa não é uma situação que pode ser banalizada, né? E tornada corriqueira sem que a gente, de alguma forma, sofra um pouco. A perda de qualquer vida, de qualquer ser humano, ela é valiosa, obviamente, e ela tem que nos importar, né? E isso tem que estar expresso. E segundo, que é inescapável por parte do médico que está cuidando de um paciente dentro da UTI, que muito frequentemente ele tem que tomar uma decisão de uma situação clínica que é intratável, que o melhor para o doente é a limitação de suporte avançado de vida. Isso não é absolutamente sem sofrimento, mas isso precisa de ser encarado, ser incorporado, ser treinado, sem banalizar por todos nós. Muito bom, certo? Raquel, se eu estiver falando alguma coisa errada... Não, mas é isso, perfeito, é isso mesmo. O médico, ele é essencialmente cognitivo e é necessário, senão ele não realiza, né? Mas considerar as outras questões, evidentemente. Caroline Rossi, tudo bem? A Carol está cuidando de uma criancinha de 2 anos de idade lá na UTI do INC e com familiar o tempo todo. Tudo bem, Carol? Oi, doutor, tudo bem, e você? Tudo bem. O que você achou da reunião? Algum comentário? Muito boa, tô achando ótima. A Raquel é sempre muito boa, ela sempre dá algumas aulas pra gente durante a residência, né? E é sempre muito esclarecedor escutar. Por mais que a gente faça reuniões muito frequentes, a gente sempre tem algo a aprender, tanto com cada paciente, com cada familiar, com as equipes em si, a enfermagem sempre tem muito para passar para a gente também. Então, eu concordo que o round, que é a nossa visita multi, é extremamente importante para a gente poder tomar decisões. Então, a gente não pode jogar, né, essa decisão para o familiar, ele não é responsável por definir isso, mas ele tem que estar de acordo com a nossa decisão, e ele tem que entender isso, e todo mundo tem que entender isso também, e por que estamos chegando naquela conclusão. Então, acho que realmente é uma discussão de visita multi, e é algo que é decisivo por todos. E sobre a criança, realmente... Bom, Nossa, doutor, tá sendo um desafio que... Nossa, meu Deus. Tá sendo bem... A criança, o desafio ou os pais? A criança, muito mais a criança. É uma criança de 3 anos
que está tendo muitas intercorrências. Eu nem te atualizei do caso, doutor, mas eu entubei ela ontem. Então, é muito difícil, assim. E eu me vi numa situação totalmente adversa. Porque ao mesmo tempo que eu não queria aquela criança lá, que eu não me sinto capaz de tratar ela da melhor forma possível, né? Porque, obviamente, não sou pediatra, então eu não sou a melhor pessoa para fazer aquilo, mas eu também não posso mostrar uma insegurança para os pais, porque eles estão deixando lá o maior bem deles e eles precisam se sentir seguros, né? Então, é um pouco complicado. E eles ficam lá o tempo todo, o tempo inteiro. Mas um pouco, eu estou sentindo o teu desafio e dando todo o apoio que você puder precisar à distância, mas você está enfrentando isso com muita coragem e muita garra. Obrigado. Obrigada, doutor. O que você tem para comentar? Aproveitando, também vou fazer um comentário, já que ela está colocando. Fique tranquila, no sentido da condução, porque o conhecimento você tem, né? A experiência pode ser nova por ser pediatria, mas você sabe como conduzir, o que fazer. E o que a família precisa é perceber a tua serenidade, que cada coisa vai ser feita no seu momento. E isso também te tranquiliza e você vai encontrar os seus pontos de equilíbrio, porque mágica nós não vamos fazer. Mas dar o nosso melhor a gente pode fazer o tempo todo, enquanto você está aí. E é essa bagagem que você carrega. Isso tem que nos acalmar, é assim que eu entendo sempre, mesmo na pior adversidade. Ótimo, Raquel. Muito bem. Alguém quer fazer mais algum outro comentário antes da doutora Mirella? Álvaro, deixa eu aproveitar, Raquel, né? Eu também conheci há muitos anos atrás, saudades. Ela está ótima. Tudo bem? Tá? Tão jovem quanto aquela época, viu, Raquel? Tá. Só que não. A gente lida muito eu lido, na verdade, muito com residente, muito recém-formado. Claro que recém-formado não está na UTI, mas os residentes passam por lá. O que eu percebo no jovem, assim, é que ele transfere a insegurança, a imaturidade, a ansiedade para a família, delegando uma decisão médica, né? Isso é o que eu vejo mais comum, o maior erro que eu vejo. Eles chegam a perguntar para os familiares se, primeiro, querem que entube a sua mãe ou quer que reanime, acaba delegando toda uma responsabilidade que a família não tem condições de resolver numa situação de conflito, numa situação aguda, mesmo numa situação mais tranquila, né? As decisões de limitação ou não de suporte avançado de vida, elas são sempre, como vocês falaram, consensuadas com a família, consensuadas com a equipe e depois compartilhadas com a família, mas tem algumas coisas, a maior parte delas são decisões médicas, né? Que precisam ser tomadas em conjunto e não podemos delegar para a família isso. A gente tem uma experiência lá no HC também com o serviço de paliativo, que já está há muitos anos lá e que fazem essas reuniões. Eu percebo que as médicas, elas têm algumas características do cuidado paliativo que eu acho fundamentais, assim, acho que são 3 fundamentais. Primeiro, uma capacidade imensa de comunicação. A comunicação aqui é uma habilidade excepcional. A empatia verdadeira e algum grau de espiritualidade, né? Entendam bem o que eu quero falar. Não estou falando de religião, não estou falando, talvez, de religiosidade, mas a espiritualidade, eu queria saber a tua opinião sobre essas características que eu acho fundamentais em alguém que tem que fazer comunicação de suporte avançado de vida. O que você acha, Raquel? Perfeito, eu acho sim, a mulher ela se comunica bem, né? Isso é franco, né? E tem esse exercício da empatia, talvez pela própria natureza da maternidade em si, né? Que ela carrega. Isso tem um diferencial, de fato, né? E isso também auxilia muito as questões emocionais e psicológicas, em perceber no outro esse exercício de empatia. Né? Com certeza. Era a Ana Carolina lá do IN, que falou agora há pouco, era a Ana Carolina, é isso, né? A Caroline Rossi. Caroline, né? Então, só o fato dela conseguir comunicar aqui para todos, né, o que ela está passando, já mostra que ela tem manejo.
E a falta de manejo é eu não conseguir nem falar sobre aquilo que me incomoda ou que me traz um nível de ansiedade. Então, já mostra que ela já tem o domínio e o manejo. É muito interessante. Sim, né? Assim como eu critiquei o gênero feminino no início, se nós tivermos que escolher um representante, se pudermos, ser melhor que fosse masculino, né? A habilidade do profissional médico, a mulher, ela tem, não sei se é isso que o Francisco coloca, mas ela tem uma capacidade maior de engajamento, sim, né? E de ampliar o mindset para poder, né, se inserir dentro do ambiente e fazer uma leitura e já se posicionar. Essa é uma habilidade feminina, com certeza. Muito bem. Doutor? Alguém tem mais alguma? Oi? Aqui é a Larissa. Oi, Larissa. Tudo bem? Tudo bem. Eu acho que o que importa, no fundo, é só o médico se importar com a família, né? Se importar com a evolução daquela história daquele paciente que já passou. E às vezes não é muito falar dados técnicos, é escutar mais e falar menos. Né? Eu acho que é assim que cria vínculo, não é de um dia para o outro, né? É isso que eu também sofro um pouco mais na UTI, por não olhar no olho e falar qual é o planejamento dele para os próximos dias. Muito bem. Raquel? Assim, né, de novo, reconhecer, quando nós reconhecemos as nossas deficiências, eu já tenho 70% delas prontas. Ou seja, vou traduzir a minha fala, nós só lidamos com aquilo que a gente reconhece. Né? A dificuldade de olhar e de dizer, se eu tenho essa dificuldade, o fato de eu assumir isso, eu já vou buscar um manejo para poder lidar, porque eu reconheço, não é um ponto cego em mim. E aí nós vamos fazendo as construções do nosso autoconhecimento e aprimorando, né? Que é para uma vida toda a questão da comunicação. Sensacional, Larissa. É isso aí. Muito bem. Então, acho que agora nós queremos ouvir você, Mirela, as suas considerações e fazer o fechamento da nossa reunião, ou alguma pergunta para a Raquel. Oi, Raquelzinha, tudo bom? Ô, querida, tudo bom? Uhum. Bom ver você de novo. Bom te ver, bom te ouvir. Obrigada. Muito boas sempre as tuas manifestações, Raquel. Obrigada, viu? Bom, primeiro eu queria reforçar uma questão que já foi falada pelo Magalhães e por muitos de vocês. A questão de a decisão é médica, ela não pode ficar na mão da família. Não é a família, o que a família quer fazer. Acho que a primeira parte é compartilhar a visão médica de que aquela situação ela é irreversível. E aí você oportunizar a família a pensar no assunto. Então, isso é muito importante, né? A gente não pode passar para a família o peso de ter que decidir fazer uma intubação paliativa ou limitar um suporte para um ente querido, né? A segurança de que aquela situação é irreversível, ela é dada pelo médico. Isso eu acho que é fundamental. A segunda questão é a questão de que toda a equipe multiprofissional ela tem que estar consensuada com aquilo e entender por que é irreversível. Vou dar rapidamente um exemplo pessoal. Há muitos e muitos anos atrás, quando a gente começou com a limitação de suporte, eu ainda fazia plantão no Hospital do Trabalhador e numa dessas minhas decisões, a gente decidiu fazer uma intubação paliativa numa visita médica naquela época. Um doente que não tinha prognóstico neurológico nenhum, não era um doente de morte encefálica, mas era um doente com semanas e semanas com Glasgow 3, um doente que vivia em situação de rua, enfim, uma série de coisas. E o doente foi entubado. No dia seguinte, quando eu voltei, a equipe multi tinha decidido reentubar o doente e fez com que o plantonista entubasse o doente. Então, de fato, hoje, olhando de trás para frente, eu vejo que
fica claro que se isso não é consensuado, se todos não estão entendendo o propósito daquilo, isso vai gerar todo tipo de problema. E vide o exemplo do que tivemos aqui, sem entrar no mérito da questão do hospital evangélico, né, da colega intensivista na época. Possivelmente, muito daquilo tenha sido decisões de paliação, que provavelmente não foram consensuadas com equipe, com família e assim por diante. Então, isso é muito importante. Acho até que, enquanto há um óbice com relação àquela decisão, por qualquer membro da equipe multi, eu acho que é preferível esperar mais um pouco e não tomar essa decisão de forma intempestiva, né? Então, a participação de todos ela é importante. A segunda coisa que eu gostaria de falar é que nos hospitais privados ainda tem a questão do médico assistente, né? O médico assistente, ele faz parte, obviamente, da decisão de paliar ou não, e inclusive de iniciar a discussão de paliação, e isso no hospital privado, muitas vezes, não há consenso, né? Então, muito cuidado com essa decisão interna de paliação, muitas vezes a revelia, ou enfim, sem concordância com a equipe assistente, porque frequentemente essa é outra questão que tem que estar bem conduzida, porque senão a família recebe são informações contraditórias e que vão dificultar o processo da implementação da paliação. Então, isso é muito importante. Quem está no hospital público, muitas vezes não passa por isso, frequentemente não passa por isso, né? O doente na UTI, ele é um doente da equipe da UTI, né? Mas nos hospitais privados isso é fundamental. A outra questão que eu queria colocar, e acho que é a última, é só para o Vinícius, é que eu não sou uma estudiosa disso, já faz muito tempo que eu não vejo os modelos e tal, mas existem modelos de equipes de paliação, e um dos modelos é a equipe da UTI ser a equipe de paliação. Quando um hospital não tem um grupo de paliação, que não é comum nos hospitais, inclusive, pelo menos hoje, mas existem propostas de modelos onde a equipe da paliação é externa à UTI, modelos mistos, onde existe a equipe da UTI fazendo paliação com um representante de fora de uma equipe de cuidado paliativo, ou só uma equipe externa, né? Não há um consenso de que haja um modelo melhor do que o outro. Então, esse entendimento de que é contraditório sempre você estar assistindo e você indicar a paliação, não é uma verdade absoluta, né? E por fim, eu acho que quem conhece o projeto Plan Tree, eu não sei se ainda o Marcelino está nesse projeto, né? Está. Esse projeto não diz respeito só à paliação, mas é um contexto de como atender melhor um paciente, né? Dentro de um sistema de saúde, não é só para o hospital, mas dentro desse conceito, que envolve desde coisas como melhorar a arquitetura dos hospitais para que as pessoas se sintam melhores, famílias, equipes e pacientes no ambiente do hospital, mas tem 3 eixos que são importantes e que eu acho que tem muito a ver com a paliação. Primeiro, acesso completo à informação daquele momento do doente. Segundo, interação humana no seu contexto global. E terceiro, aí eu deixo aqui a critério, uns terão mais, outros menos, mas é a espiritualidade, mencionada já pelo Magalhães. Então, basicamente, eram esses comentários que eu gostaria de fazer. Ótimo, Mirela. Muito bem, alguma consideração final, Raquel? Na verdade, eu quero agradecer pelo convite, né, e deixar externado quanto eu tenho um carinho muito grande pelo Dr. Álvaro, pela Mirela, pela Fernanda, né, que são sempre vocês são muito acolhedores e sempre, desde que nós iniciamos juntos em 96, podem fazer as contas aí, vocês vão ver que tem um tempinho, né? É uma honra sempre revê-los e podermos
né, ver que nós estamos ainda na mesma página. O Dr. Álvaro sempre foi alguém à frente do tempo, em todos os aspectos, né? Ele tem a capacidade de ver aquilo que nós não enxergamos. Essa imagem, essa percepção que eu tenho. Isso é sensacional, poder trabalhar com uma pessoa com esse modelo. Obrigada, era isso. Obrigada a atenção de vocês aí. Nos vemos em breve. Obrigado, Raquel, pela gentileza, pelas suas considerações, por todo o aprendizado que você nos traz frequentemente e saudade de te ver, né? Vamos qualquer hora volta a se encontrar nos congressos da vida, nos eventos, né? Nas nossas reuniões presenciais. E pode contar sempre com a gente, porque a gente também sabe que pode contar com você e você sempre traz ensinamentos ótimos para nós. Então, a princípio, até o segundo semestre. A gente faz uma outra reunião. Tá bom. Te chamo se você tiver disponibilidade. Tá bom? Eu vou gostar. Tá bom, um abraço. Muito obrigado. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau. Então.